Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta Câmara Criminal no dia de hoje, 1º de junho de 2023, quinta-feira, oportunidade na qual deveremos apreciar pelo menos 44 feitos. Cumprimentos Bardou Glauber Rego e o Dr. Ricardo Tinoco, integrantes desta bancada no dia de hoje. Bem assim o Dr. José Alves, a quem dou boas-vindas pelo retorno aos nossos trabalhos, enquanto quarto Procurador de Justiça. Obrigado. De igual forma, cumprimento toda a assistência e o faço na pessoa da doutora Keila Patrícia Mello. Sejam todos bem-vindos. Estendo meus cumprimentos à senhora Ada Cristina Araújo, servidora lotada no gabinete do desembargador Gilson Barbosa, ora culpada pelo doutor Ricardo Tinoco. Em nome de quem eu cumprimento todos os servidores, colaboradores, senhores policiais que estão garantindo a nossa segurança e todos os demais presentes. Na ordem administrativa, leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Doutor Ricardo Também Tinoco, aprovo. também aprovo e declaro a aprovação unânime. Expediente, senhora redatora Ana Cláudia. Não há, excelência. Não havendo expediente, passamos às indicações e propostas. Gostaria de rememorar aos senhores advogados que a Câmara Criminal passará a adotar o modelo organizacional das sessões do PJE em padronização aos demais órgãos fracionários deste tribunal, em observância às regras instituídas nos artigos 155-A e seguintes do regimento interno deste tribunal, alterados pela emenda regimental 36 de 31 de março de 2023. Isto já a partir da próxima semana. Com julgamento virtual, não é a sessão virtual, julgamento virtual, a ser finalizado às 18 horas de 5 de maio de 2023 e sessão presencial todas as semanas, isto já a partir do dia 6 às 8 horas, em decorrência do feriado de Corpus Christi. Bom, nessa temática, em razão dessa mudança, não é nenhuma novidade, algumas câmaras civis já estão implementando. Eu gostaria que os senhores me dessem 2 minutos, mais do que isso, e assistissem conosco o vídeo institucional produzido pela equipe de comunicações deste tribunal. Por favor. A partir de 5 de junho, todas as semanas, a Câmara Criminal terá julgamentos em sessões híbridas, além dos julgamentos virtuais, ou seja, em sessões exclusivamente no modo virtual. A pauta do julgamento virtual estará disponível com 20 dias de antecedência no plenário virtual, que fica aqui no portal do TJRN. Os pedidos de sustentação oral devem ser feitos neste formulário, disponível no portal do TJRN, 24 horas antes do julgamento virtual desta Câmara. Mas atenção, considere nesta conta apenas os dias úteis. Os processos com pedido de sustentação oral, os destacados pelos julgadores, aqueles com parecer oral e os habeas corpus serão julgados na sessão híbrida seguinte, de forma presencial ou por videoconferência, de acordo com o que a defesa preferir. Estas alterações podem ser conferidas na emenda regimental número 36, de 29 de março de 2023, do Regimento Interno do TJRN. Agradecemos a todos pela atenção. Trabalho produzido com muito amor, iniciado pelo nosso assessor Daniel Bevenuto, e com apoio naturalmente decisivo da Comunicações, doutora Andréa Ramos, deste tribunal. Ainda indicações e propostas, eu apresento o voto de congratulações pelo aniversário do excelentíssimo senhor desembargador João Batista Rodrigues Rebouças, que ocorrerá no dia 21. Desde logo consulto a Câmara, desembargador Glauber Rego. De acordo, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Também de acordo, senhor presidente. Então, uma proposição aprovada à unanimidade. Com a associação do doutor Procurador José Alves.
No mesmo sentido ainda, voto congratulações pelo aniversário do doutor José Sátero de Souza Nunes, esposa da nossa querida desembargadora, que recentemente se aposentou. Desembargador Glauber. Da mesma forma, senhor presidente. Doutor Ricardo de Novo. Também, senhor presidente. Eminente procurador. Então, aprovado a unanimidade com a Associação do Ministério Público. Queria tão somente registrar, mesmo que seja en passant, uma solenidade que eu tive a oportunidade de participar no dia de ontem, juntamente com a desembargadora Zeneide, lá no setor social do nosso Tribunal de Justiça, melhor dizendo, do Poder Judiciário que fica na Ribeira, no antigo Grande Hotel. Naquela oportunidade foi comemorado os 14 anos do programa Novos Rumos na execução penal. Um programa que eu tive a felicidade de ser o primeiro presidente em todo o Estado, e graças à iniciativa bem peculiar do desembargador, hoje aposentado, Rafael Godeiro, que com sua sensibilidade social provocou a criação deste programa, Novos Rumos na execução penal, mostrando o lado social do Poder Judiciário, e em consequência dessa iniciativa foi inclusive instalada em Macau a APAC, Associação de Apoio aos Condenados, muito interessante. Eu estive na época, 14 anos atrás, em Minas Gerais, conheci de perto esse lado social do Poder Judiciário, que tem que demonstrar essa eficiência também. Eu ontem, no meu discurso, dizia, passou-se a época do juiz Duralex sed lex. Duralex sed lex, sim, mas latex. Quer dizer, a lei é aplicada não na sua dureza, mas também com a sua possibilidade de um entendimento. É tanto que cada julgador forma a sua convicção. Então, Duralex sed lex é a lei do talião, olho por olho e dente por dente, já superado. E eu tive a oportunidade de participar desse momento, vibrei demais. Eu gosto desse lado social. Né? Eu dizia também ontem, desembargador Glauber Rego, doutor Ricardo, não é só condenar por condenar, prender por prender, e muito menos soltar por soltar. Você prende o cidadão, retira ele do seio social, não é? 3, 4 anos depois você o devolve à sociedade, sem nenhum preparo, sem nenhum até elemento de sobrevivência. Então essa soltura é inútil. Daí exatamente o lado social, novos rumos na execução penal, no sentido de encaminhar, de cuidar, de tratar bem aquele cidadão. E na época, eu, no momento, também lembrei do doutor Ottoboni, que foi exatamente o idealizador desse programa. O nome dele fugiu, mas Mário Ottoboni. Quando ele dizia, está no livro dele, que merece uma leitura, que o homem é maior do que seu próprio erro. E é verdade. Quer dizer, eu até replicando bem as antigas, o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, não senhor. O pau que nasce torto, na verdade nem um pau nasce torto, é o encaminhamento dele. Tem jeito sim senhor. Basta que se trabalhe, que se dê o trato necessário. Eu até antigamente conversando com as pessoas, você planta uma árvore, ela sai, ela se inclina. Se você não falar e cuidar, ela vai crescer inclinada. Mas na hora que ela se inclina, no primeiro momento que nasce, você vai lá e bota uma... No interior tem um nomezinho, que, tipo uma alavanca, ela realmente se organiza. Então a finalidade do judiciário não é só punir por punir. É, acima de tudo, reeducar, redisciplinar o homem para que ele entenda, não é, que ninguém é tão ruim ao ponto de não poder ser ajudado. Então a finalidade foi essa, fiquei muito feliz. Também houve o relançamento oficial do GMF, o Grupo de Monitoramento de Fiscalização de questão de carcerária, dirigido muito bem pela desembargadora Zeneide, e de sorte que foi uma manhã, Vador Glauber, de felicidade para mim, em sentir que alguém está procurando fazer alguma coisa em prol de alguém. Eu estou bem. Será que o outro está? Eu só posso ficar bem se eu também sentir que o outro está bem. Ninguém é sozinho. Então, as colocações que eu fiz, eu queria só fazer esse registro e agradecer aos senhores pela atenção.
Para indicações e propostas, conceda a palavra ao desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, nenhuma, somente ratificar aquilo que já foi dito por Vossa Excelência e também dar as boas-vindas aqui ao doutor Zé Alves, que retorna aqui ao nosso convívio. Mais 3 meses, doutor Zé Alves? Só um mês. Então, seja bem-vindo aí. E é isso. E parabenizar a desembargadora Zeneide e também aí Vossa Excelência que deu início a esse trabalho. Somente, senhor presidente. Muito obrigado, Excelência. Com a palavra, doutor Ricardo Tinoco. Bem, senhor presidente, não tenho nenhuma proposição, mas eu quero me acostar os votos de boas-vindas endereçados ao doutor Zé Alves. É uma satisfação tê-lo aqui novamente conosco, ainda que por tempo rápido, não é? E também aproveitar o ensejo para congratular a Vossa Excelência por esse marco histórico que Vossa Excelência teve a oportunidade de dar início e que teve a satisfação de ver sequenciado, né? Agora, sob a batuta da desembargadora Zeneide. Então, isso realmente traz um contentamento, uma satisfação para todos nós. Era só, senhor presidente. Pois não, agradeço a Vossa Excelência e conceda a palavra ao doutor Zé Alves para algum registro, alguma colocação. Excelência, mais uma vez, agradeço a acolhida que sempre tenho da Câmara Criminal, Vossa Excelência, desembargador Glauber, desembargador Ricardo Tinoco, né? E todos os servidores da casa. E também registrar a presença do advogado, vejo o doutor Fabiano, já confundiu, Flaviano Gama, doutor aquele que revi, doutor ali, que eu também não lembro o nome, mas o mais importante é a sua presença e todos que se encontram aqui. Só isso, Excelência. Muito obrigado a todos. Também agradeço a Vossa Excelência e passamos agora, encerrada a ordem administrativa, à ordem jurisdicional. Em primeiro momento, leitura de acordo da minha relatoria na apelação criminal 0100-275-30-213-8. Apelante Ministério Público, apelado Ronaldo Adriano de Almeida Teles, advogado Gemerson Jairo Joaquim da Silva. O acordo foi devidamente levado ao conhecimento de Vossa Excelência. Só resumidamente, acordo embargador da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, por maioria de votos, em dissonância com a 4ª PJ, desproveu o recurso do Ministério Público, mantendo a sentença absolutória nos termos do voto do desembargador Saraiva Sobrinho, dissentindo, no caso, o relator, doutor Ricardo Tinoco. Aprovo, senhor presidente. Doutor Ricardo, Também, senhor presidente. aprovado à unanimidade. Passamos ao julgamento. Senhor presidente, eu tenho uns 5... Perdão. Mas eu não estou com eles já disponibilizados no PJE, mas até o final da sessão eu trago aqui para leitura, para submeter. Pois não, Excelência, sem dificuldade. Chama a votação inicialmente, até pela presença inaugural aqui no primeiro momento, do doutor Flaviano Gamas Fernandes. É o habeas corpus 080 3386 70 2023 820. Impetrante o advogado já nominado, paciente Pedro Terceiro de Mello. Autor da declaratória do juiz da 6ª Vara, relator doutor Ricardo Tinoco. Doutor Ricardo, Vossa Excelência tem a palavra. Não, tem mesa. Isso. Em mesa. Está em mesa, sim, senhor Pois não. presidente. Então, o doutor advogado já presente tem 10 minutos para a sustentação. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Saraiva Sobrinho, excelentíssimo senhor desembargador Glauber Rego, excelentíssimo senhor juiz convocado Ricardo Tinoco, relator deste habeas corpus. Esse habeas corpus, excelências, eu já tive a oportunidade de distribuir os memoriais, trata-se com o objetivo de trancar a ação penal. Quando se fala em trancamento de ação penal, de imediato se vem a possibilidade de discussão de mérito, a possibilidade de revolvimento fático, reexame de provas, que não é o caso específico dos autos. Trata-se, na verdade, de uma queixa-crime. O trancamento aqui buscado é em relação ao defeito, à falta de condição de procedibilidade da ação formal. Trata-se de uma questão de análise meramente, especificamente, exclusivamente processual. Nós sabemos que a queixa-crime é uma ação privada que
exige uma série de requisitos formais para a sua interposição e a sua condição de ação e procedibilidade. Dentre elas, procuração com poderes específicos para aquele fim, ou seja, numa ação penal pública comum isso não é exigido. Preparo e pagamento das custas processuais, coisa que uma ação penal pública também não exige. No presente caso, Excelência, o defeito, o equívoco apresentado buscado aqui a reconhecimento por esta defesa é com relação da ausência do pagamento das custas processuais dentro do prazo decadencial dos 6 meses. A autoridade coatora foi provocada neste sentido pela defesa. Nós interpomos um pedido de não recebimento da queixa por ausência deste pagamento. É bom que se frise que o fato ocorreu, o supostamente fato ocorreu no mês de fevereiro de 2020. Nós peticionamos e a autoridade coatora despachou este ano, 2023, ou seja, 3 anos depois do fato. Nós sabemos que o prazo decadencial são de apenas 6 meses e a autoridade coatora recebeu a queixa dizendo que ela preenchia as condições formais de procedibilidade. Interpomos este habeas corpus e dentro dessa tramitação do habeas corpus foi solicitada informações à autoridade coatora, a qual informou, naquele momento, que estava despachando o processo para que fosse feita a juntada pela parte querelante do comprovante do pagamento das custas. Pois bem, assim foi feito e o querelante juntou o pagamento das custas. Todavia, isso não supriu e não supre o vício aqui buscado a reconhecimento, porque este pagamento das custas deveria ter sido feito dentro do prazo prescricional. E esse entendimento, Excelências, não é o diferente do que esta Câmara Criminal vem historicamente pregando em julgamentos semelhantes. Sabemos que tal assunto possui jurisprudências realmente divergentes que aceita a juntada desse documento fora do prazo decadencial, mas são jurisprudências minoritárias. Nós trazemos aqui, e está dentro do habeas corpus, só para contextualizar o buscado, jurisprudência desta Corte, com a composição, então, com o desembargador Saraiva, Glauber Rego e o desembargador Gilson Barbosa. Jurisprudência onde, de relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, determinando o trancamento da ordem da ação penal privada de origem. E destacamos o último julgamento nesse sentido, que foi agora em 26 de janeiro deste ano, de relatoria do desembargador Saraiva, aonde ele coloca textualmente: ação penal, abre aspas, ação penal privada, calúnia, pleito de trancamento promovido pelo querelante paciente, queixa-crime aforada sem o recolhimento das custas, impossibilidade de suprimento em virtude do transcurso decadencial, extinção da punibilidade impositiva, precedentes STF e desta Corte, ordem concedida, HC, e tem um número, 26 de janeiro deste ano. E só para calçar mais este direito, Excelência, a turma recursal criminal do Estado do Rio Grande do Norte, em decisões recentes também, olha que é o Juizado Especial Criminal, o local onde, em tese, não se precisa pagar custas, mas na ação penal privada é diferente. Inclusive, a lei de custas estadual prevê e exige este pagamento também no juizado de pequenas causas. E de relatoria do juiz Ricardo Procópio Bandeira de Melo, na apelação número 080-11-80-86-2021, ele fala, apelação criminal, abre aspas, crime contra o patrimônio, imputação da prática de crime de dano, ação penal privada, sentença de rejeição da queixa-crime, decadência reconhecida e declarado pelo juiz Acó, interposição de recurso pelo querelante.
ausência de pedido de concessão de justiça gratuita ou pagamento das custas iniciais, as quais devem ser adiantadas quando da interposição da queixa-crime. Artigo 680, caput e parágrafo 2º do Código de Processo Penal, aplicável ao caso por determinação do artigo 92 da Lei 9.099. A falta de pagamento das custas nos prazos fixados em lei importará em deserção do recurso interposto. Artigo 806, parágrafo 2º. Querelante que deixou de efetuar o pagamento das custas no prazo decadencial de 6 meses, previsto no artigo 38. Recurso deserto, apelo não conhecido. As custas, excelências, são essenciais para se perfeccionar as condições de procedibilidade da ação penal privada e, no presente caso, não se manifesta. Nesse sentido, em harmonia com os entendimentos já esposados por esta Câmara Criminal, em harmonia também com o entendimento já consolidado na turma recursal, assim como no próprio STF, conforme até dito e apontado no HC julgado por esta Câmara, na relatoria do desembargador Saraiva Sobrino, é essencial e vital para a aceitação a procedibilidade da queixa-crime em ataque. Nesse sentido, a defesa requer o trancamento da ação penal de origem com a concessão da presente ordem. Nestes termos, pede-se deferimento. Obrigado, excelência. A presidência agradece a Vossa Excelência e devolve a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, a matéria realmente instiga uma análise bastante detida, porquanto sugere uma interpretação alusiva à parte processual, como destacado da tribuna. O advogado foi muito feliz ao dizer que a matéria se restringe ao debate que se centra sobre as condições de procedibilidade para o exercício do chamado juízo de admissibilidade da ação penal pública de iniciativa privada. Eu gosto sempre de destacar, fazendo essa pequena ressalva quanto à nomenclatura que se deve, a meu juízo, respeitando entendimentos diversos, a nomenclatura que se deve adotar para esse tipo de demanda. De fato, não se questiona que o recolhimento das custas, pelo próprio imperativo normativo, imperativo legal, deve ser exigido exatamente para que se satisfaça e se preencha em sua totalidade o juízo de admissibilidade para as queixas-crimes. Mas há um aspecto, no caso concreto, que precisa ser posto em debate, e em especial ao crivo de Vossas Excelências, que é o detalhe que gera toda a distinção para que se construa uma conclusão consentânea com o regime normativo, e é que essa ação, e aqui eu faço destaque logo no início da parte meritória, eu digo, a queixa-crime da qual se discute a ocorrência ou não da decadência do direito do querelante foi apresentada inicialmente perante o Juizado Especial Criminal, na data de 24 de agosto de 2020, motivo pelo qual o querelante deixou de recolher as custas processuais nos termos do artigo 54 da Lei 9.099, que é a lei que rege os procedimentos aplicáveis ao Juizado Especial, né? Que diz textualmente: o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. E eu sequencio dizendo: vê-se que os fatos apurados ocorreram em 28 de fevereiro de 2020, enquanto que a ação penal foi proposta em 24 de agosto de 2020, dentro, portanto, do período decadencial de 6 meses, consoante o artigo 103 do Código Penal. Eu faço aqui também um destaque em relação às informações prestadas pela autoridade impetrada e digo em sequência: depreende-se, então, que após a constatação de que a peça de interposição da queixa-crime encontrava-se desacompanhada do comprovante de recolhimento das custas, e aí, diga-se, já perante o juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Natal, o juiz do acordo determinou a intimação do querelante para comprovar o referido pagamento.
e que, na ocasião das informações, o feito aguardava a manifestação da parte querelante a respeito. Em consultação penal na origem, verifica-se da decisão, aqui identificada, que o querelante comprovou o recolhimento das custas processuais, realizado em 17 de abril de 2023, ou seja, após a intimação para fazê-lo. Então, há que se fazer essa ressalva, porque o prazo que teria sido inobservado pelo querelante ou pela parte querelante, não pode ser assim considerado, porque o feito estava a tramitar perante o juizado especial criminal, instância jurisdicional, que todos nós sabemos, não exige para o processamento dos feitos a satisfação do pagamento das custas iniciais, de tal modo que exigir-se da parte conduta diversa seria, a meu ver, e aí eu trago um argumento constitucional que me parece, pelo menos a rigor, insuperável, inviabilizar uma garantia constitucional consubstanciada na inafastabilidade da jurisdição, consectário lógico do próprio princípio do acesso à justiça, né? Então, quando se fala que a própria regra infraconstitucional isenta, no caso do juizado especial, o recolhimento das custas, está-se com isso positivando uma garantia que tem estatura constitucional, que é a garantia da inafastabilidade da jurisdição. Portanto, eu não penso que podemos aqui, respeitando evidentemente posições contrárias, não podemos realizar uma interpretação restritiva nesse sentido, porque o comando constitucional que assegura a inafastabilidade prepondera em situações como a do caso concreto. E aí, evidentemente que eu estou a realizar essa exegese considerando os contornos do caso concreto. Reconheço que não se pode também ampliar essa interpretação para hipóteses em que, originariamente, a queixa-crime fosse aforada perante o juízo ordinário comum. E aí, nesse sentido, se essa fosse a hipótese, eu concordaria inteiramente com o que foi sustentado pela defesa da tribuna. Mas, como já explicado, e para não me fazer enfadonho, a situação é outra e não há que se exigir realmente a satisfação desse requisito pelos motivos já explicitados. O feito se encontrava perante o juizado especial criminal. Então, nesse sentido, senhor presidente, superado inclusive uma preliminar de não conhecimento do RIT, por força da alegada inviabilidade de exame de matéria fática em habeas corpus, pelas razões que aqui eu já consignei no voto, disponibilizado a Vossa Excelência, eu estou conhecendo do habeas corpus, mas, em razão dos fundamentos esposados, eu estou denegando a ordem, senhor presidente, é como voto. Pois não, eu tive a oportunidade de acessar o voto, o eminente relator. Realmente, como sempre, me impuxo, matéria bem discutida, mas eu ouso divergir de Sua Excelência, salvo no tocante à rejeição da preliminar suscitada pelo órgão ministerial. E, resumidamente, naquilo que interessa, eu digo, como já assinalado no relatório, o juiz Acol refutou a prejudicial SUSO, decadência, entre parênteses, e quando, transcorrido quase 3 anos, intimou o querelante para emendar a exordial. De fato, não remanesce dúvida acerca do oferecimento da queixa-crime dentro do lapso temporal de 6 meses, como exige o artigo 38. Contudo, o objeto do mandamos repousa na impossibilidade de recolhimento a posteriori das custas processuais. Ora, o tema é deveras controverso na jurisprudência, tem desta Câmara, em caso semelhante, já acolhido idêntica tese em precedente da nossa relatoria, exatamente o que foi discutido pelo eminente advogado ora na tribuna, que eu reproduzi no meu voto. Prossigo. Naquela oportunidade, digo eu, a razão decidente restou embasada em posicionamento doutrinário e, sobretudo, no precedente da segunda turma do STF, consoante se apura dizer certos infrarreproduzidos. Aspas, reticência naquilo que interessa. Como ser disso, o prazo decadencial é peremptório e, portanto, não se sujeita a suspensão ou interrupção.
Logo, repito, em caso de eventual necessidade de emenda da inicial da ação penal privada, deve a corrigência ser realizada dentro do interregno estabelecido pelo artigo 38 do Estatuto Processual Penal. Isto a segunda turma. Doutrinariamente, eu trouxe a reflexão Guilherme de Souza Nuque, naquilo que interessa. Deficiência da denúncia ou da queixa podem ser supridas a todo tempo, antes da sentença final de primeiro grau, artigo 569 CPP, desde que a falha não prejudique a defesa, a que tem direito o réu querelado, reticência. No caso da queixa, eventuais deficiências que a comprometam devem ser sanadas antes dos 6 meses que configura o prazo decadencial. Do contrário, estar-se-ia criando um prazo bem maior do que o previsto em lei, para que a ação penal privada se iniciasse validamente. Código de Processo Penal comentado, uma obra deveras conhecida de todos nós. Trouxe em seguida o entendimento do STF, trazendo aqui, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, Dias Toffoli, Edson Fachin e Roberto Barroso, além da hoje presidente Rosa Weber. Prossigo já finalizando. Não se desconhece, doutor Sim, pronunciamentos adversos do STJ. Nada obstante, reafirma o funcionamento outrora externado, no sentido de que a regularização extemporânea, se a regularização extemporânea implicar indiretamente no descabido alargamento do lapso decadencial, perda do direito ostentativo. A regulação extemporânea implica diretamente no descabido alargamento do prazo, que é o que se discute. Neste sentido, eu busquei o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que exatamente casa com a matéria. Naquilo que interessa, foi posto em regra, o direito de queixa deve ser exercido no prazo de 6 meses, contado de quem é oferido ou seu representante legal teve conhecimento de quem é o autor do crime, nos termos do artigo 38, caput, CPP e do artigo 38 do CP. Ainda, a ação penal privada está sujeita ao prévio pagamento das custas iniciais referente à tramitação do processo judicial nos termos do artigo 806. Apesar de ser admissível o saneamento de eventuais vícios da queixa-crime, a referida regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de indevidamente alargar-se tão período. Recurso conhecido e desprovido foi da lavra do desembargador Robson Barbosa de Azevedo, ainda recente, agora 2021. Ante o exposto, respeitado, como disse, a tese trazida pelo eminente relator, digna, sim, de um estudo, talvez até a posteriori, em dissonância com a 4ª PJ, eu descinto do relator para, no mérito, conceder a ordem, reconhecendo a decadência e declarar extinta a punibilidade, trancando, por conseguinte, a ação penal. É o meu voto e ouço agora o eminente embargador Cláudio Herrero. Senhor presidente, o relator ele faz referência aqui a um julgado aqui na Câmara Criminal, dia 28 de abril, relatoria do desembargador Cláudio Santos, no mesmo sentido trazido agora por Sua Excelência. E Vossa Excelência faz referência a um outro relatoria própria em que aparentemente a Câmara Criminal decidiu de forma antagônica. Então eu neste cenário, participando dos 2 julgamentos enquanto vogal, eu vou pedir vista, senhor presidente, para fazer uma melhor análise, embora já adiante uma simpatia pela tese do relator, mas vou aprofundar o estudo e na próxima sessão eu trago em mesas, se Deus quiser permitir. Pois não, senhor, ele permitirá com certeza. Após o voto do relator, denegando a ordem e com a divergência do Vaso Saraiva, pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rego. Agradeço. Obrigado. Pois não, agradeço a presença de Vossa Excelência e suspendo a sessão por 2 minutos. Obrigado, Excelência. Somente. Retomo os trabalhos, com a graça de Deus. Senhor presidente,
Pois não. Pela ordem, se já permitir a leitura de acordo, eu estou com uns 5 acordos aqui. Pois não, excelência, vamos aproveitar. Primeiro, no agravo em execução penal número 800732, dígito 13, ano 2023, que tem a seguinte redação: acordo dos desembargadores que integram a Câmara Criminal deste Agreste Tribunal de Justiça, por maioria de votos, em conhecer e acolher os embargos de declaração para corrigir a omissão, contradição e ratificar, para dar provimento ao presente agravo em execução, anulando a homologação da remissão concedida na sentença hostilizada, na decisão hostilizada, nos termos do voto do redator para o acordo, vencido o relator que conhecia e negava provimento ao recurso. E negava provimento ao recurso. Só um instantinho, senhor presidente. Essa mesma redação, senhor presidente, ela consta no agravo à execução penal número 80062044, dígito 23, no agravo em execução penal número 800538, dígito 13, o ano 2023, e no agravo em execução penal número 800622, dígito 14, o ano 2023. Os 4. Pois não, desembargador Ricardo Tinoco. Aprova. Aprovo, sim. Bom. Sim. E por fim, senhor presidente, o acórdão no HC 805367, dígito 37, ano 2023, que tem a seguinte redação: acordo dos desembargadores que integram a Câmara Criminal deste Agreste Tribunal de Justiça, a unanimidade de votos em dissonância com o parecer da 16ª Procuradoria de Justiça. Não, senhor presidente, a redação desse aqui eu deixo para a sessão seguinte. Então, dos 4 agravos e a do habeas corpus fica para a sessão seguinte. Perfeito. Tranquilo. Chama a votação o processo 14 da nossa pauta, apelação criminal 0100-145-82-2017. Apelante Luiz Antônio Venceslau, advogado Marcos Márcio de Mendonça e Verlando Queiroz. Apelado Ministério Público. Assistente de acusação, vários advogados, entre estes a doutora Keila Patrício Melo, que está presente e que postulou o direito de sustentação. Então, doutora Keila, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos para sustentar, enquanto assistente do Ministério Público, não é isso? Eu só anteciparia que a Câmara já se pronunciou, pelo menos o prognóstico nesse sentido, de manter, melhor dizendo, proveja em parte o apelo para manter a condenação reduzida de 5 anos para 4 anos e 6 meses, bem assim a suspensão do direito diretivo por dentro do prazo temporal. Então a Câmara está mantendo, tão somente reduzindo de 5 anos para 4 anos e 6 meses, pelo menos o meu voto e o voto dos colegas nesse sentido. Você mesmo assim insistiria em fazer a sustentação? Bom dia, eu queria primeiro agradecer a atenção do oficial de justiça, onde ele e o outro colega, eles colocaram o fio para ser acessível para mim. Porque eu fiz umas 3 sustentações na terceira Câmara, e com uma colega segurando o microfone. Eu queria aqui também reiterar o pedido para que os púlpitos do TJ sejam acessíveis. Nenhuma das câmaras, e aqui eu também sabia que não era, porque eu até já comuniquei ao AB, enviei um e-mail para a Secretaria-Geral, no sentido de que eles sejam baixados, né? Eu sei que é um prédio novo, eu já tinha feito esse requerimento quando da sede antiga, e na hora foi informar, não, na sede nova vai ser adaptado. E quando eu cheguei para minha primeira sustentação aqui,
eu acho que foi no mês de abril, também referente a esse processo, onde o réu é o mesmo, que é o apelante, que no caso foi um processo civil, o púlpito era assim, até os colegas falaram. Keila, quando eu lhe vi, lembrei logo, eu disse, vou aqui reiterar o pedido, faça a Vossa Excelência, e eu queria apenas, até para esclarecer a doutor Ricardo e o desembargador Glauber, que esse pedido que foi apresentado pelo apelante, ele é meramente protelatório, no caso, a NPP, porque eu fiz o processo indenizatório, porque foi decorrente de um acidente de trânsito. Vossa Excelência faz sustentação, porque eu digo que eu tenho que registrar o tempo. Sim, Pronto, por então favor. vou contar o tempo a partir de agora, então, Certo. viu? 15 minutos. É só para esclarecer. Então, teve esse processo civil onde houve a condenação de pensão alimentícia e que está em sede de recurso aqui no TJ. Esse processo da apelação criminal, ele, como eu disse, ele tem efeitos meramente protelatórios, porque somente depois que esse processo foi incluído em pauta é que houve, como é que eu posso dizer, desculpa o termo, apareceu o advogado, porque Vossa Excelência tinha determinado a apresentação das razões da apelação. Isso foi desde setembro do ano passado, onde a parte apelou e disse que as razões serão apresentadas aqui. E nesse período todo, o processo teve que retornar para a comarca de Goiânia, onde a Defensoria Pública apresentou as razões e somente após a inclusão em pauta é que houve a apresentação do subestabelecimento pelo advogado Dr. Márcio, onde foi Dr. Verlan, que ele se habilitou no processo. Então, assim, eu reitero os termos das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em sede de primeiro e segundo grau, e eu gostaria só de que fosse esclarecido que em razões apresentadas pela Defensoria Pública ao pedido de uma penalidade ao advogado Márcio em razão de toda essa demora do processo, que ele foi intimado pelo WhatsApp, por oficial de justiça daqui, e ele não apresentou as razões. Depois o apelante ele foi intimado pessoalmente numa dificuldade extrema, gostaria de enfatizar isso, e somente agora é que apareceu o advogado. Então, eu estou aqui como assistente de acusação, considerando o processo civil, onde eu sou advogada na época eles eram menores, dos filhos das vítimas do acidente. Então, eu peço que, como Vossa Excelência já adiantou o voto, que seja mantido, mas que seja observado essa questão da pena imposta que foi requerida pela Defensoria Pública ao advogado Dr. Márcio Vasconcelos. É o que eu requero. Obrigada. Pois não, Excelência. O pleito de Vossa Excelência, no sentido, com relação ao advogado... Porque quando a Defensoria Pública, lá em Goiânia, apresentou as razões da apelação, ele faz o pedido que o advogado ele tem uma penalidade, eu vou até dizer aqui a Vossa Excelência, pelo fato de ele ter sido intimado e não apresentar as razões, onde deixou que o processo demorasse um bom tempo, que a intenção é meramente protelatória do feito.
Eu vou procurar aqui e dizer a Vossa Excelência. Está nas razões de apelação apresentado pela Defensoria Pública em 4 de abril de 2023, no ID 98-222-600. O voto foi encaminhado ao eminentes colegas no sentido de provimento parcial, tá certo? Eu disse resumidamente, rogo pautado no reconhecimento da extintiva de punibilidade quanto ao segundo ilícito, intervalo entre a denúncia e o débito punitivo superior ao termo legal, tese impróspera. Plex pela necessidade de oferta do ANPP, propositiva soerguida após a sentença, extemporaneidade configurada. Súplica pelo arrefecimento da reprimenda abaixo do mínimo legal diante da confissão espontânea. Impossibilidade estabelecida pela súmula 231 do STJ precedentes. Aplicabilidade da multa do artigo 65 ao causito por suposto abandono processual. Impossibilidade diante da ausência do contraditório e ampla defesa. Improcedência. Plex pelo pagamento honorário à Defensoria Pública, carência de previsão legal. Decido reformado em parte, conhecimento e provimento parcial. Fui acompanhado nesse sentido. Não vou fazer a leitura do acordo hoje, se eu preciso dar uma retificação. Eu, nesse colega, mantém a posição no sentido de acompanhar. Então, proclamo que o recurso foi parcialmente conhecido e parcialmente provido. Pois não, Excelência? Obrigada. Bom dia. Agradecemos a Vossa Excelência. Julgamento seguinte, 69. Da relatoria do Dr. Ricardo Tinoco, habeas corpus 080 40 57 93 2023. Impetente Dr. Jansuê Ribeiro da Costa. Paciente Giovanni da Silva Melo. Em mesa, Excelência? Em mesa, senhor presidente. Tem sustentação oral? O advogado está presente? O advogado não se encontra presente, então vamos dar continuidade. Dr. Ricardo Tinoco. Senhor presidente, eu vou me valer aqui do que está emendado. Eu digo constitucional e processual penal, habeas corpus liberatório com pedido de liminar, paciente denunciado pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico ilícito de drogas, receptação, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em via pública. Prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Pretensa revogação ante a alegada ausência dos requisitos e fundamentação inidônea. Impossibilidade, materialidade e indícios de autoria demonstrados. Crimes cometidos em tese em contexto de um salve da facção Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte. Necessidade de acautelar o meio social e a instrução processual. Gravidade concreta dos delitos e risco de reiteração. Ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão. Tese sobre ilegalidade do flagrante em razão de atos de tortura e abuso de autoridade por parte de policiais não conhecida liminarmente. Ratificação. Via eleita inadequada. Necessidade de incursão probatória. Constrangimento legal não evidenciado. Ordem conhecida parcialmente e denegada. É como voto. Pois não, Excelência. Nós já lançamos voto pelo meio do Eduardo Glauber acompanhando Vossa Excelência. E assim eu proclamo o resultado da unanimidade, conforme posto. Chama a votação 164 da minha relatoria, habeas corpus 080 57 34 61 2023. Impetente José Ides Barbosa de Oliveira, paciente Mateus Oliveira Ribeiro. O feito está em mesa. Consulto a eminente secretária se o advogado está nos assistindo. Bom dia, Excelências. Doutor José Ides Barbosa de Oliveira. Perfeitamente, Excelência. Pois não, o processo está em mesa, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para a sustentação. Obrigado, Excelência. Quero cumprimentar este Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, na pessoa do desembargador Glauber Rego, também do juiz Dr. Ricardo Tinoco, substituto, Vossa Excelência, Dr. Desembargador Saraiva Sobrinho, e também na pessoa do procurador
de Justiça deste Estado, que é o doutor José Alves, membro do Ministério Público desse Estado. Começo, Excelência, trazendo alguns pontos acerca do ofício de número 016 de 2023, do juiz de Parnamirim, no caso, a doutora do caso. Este ofício, que foi Vossa Excelência que requereu, no caso concreto, veio da seguinte forma, com o embasamento do parecer do Ministério Público daquela situação. Alguns pontos eu vou destacar aqui de forma bem breve, e vou tentar ser bem objetivo. Numa das páginas desse ofício, Excelência, a magistrada diz que, sendo importante, abre aspas, sendo importante destacar que trata de causa complexa, com pluralidades de acusados e defesas técnicas, uma audiência instrutória bem extensa e diversos pleitos incidentais. Este advogado, Excelência, quer destacar que, no caso concreto, realmente a causa tem uma certa complexidade, realmente existem 3 acusados e 3 advogados distintos. Agora, diversos pleitos incidentais que foram decididos, eu preciso fazer uma correção que o Ministério Público está totalmente equivocado acerca disso. Inclusive, induziu a magistrada a fazer esse relatório, também sendo levada a mencionar esses pleitos incidentais. O único pleito, Excelência, incidental que ocorreu foi que, quando, no momento da operação, foi capturado alguns aparelhos telefônicos. Esses aparelhos isso no mês de agosto passado. Esses aparelhos telefônicos, eles foram, o Ministério Público, antes do mês de outubro de 2022, requereu que fosse feita a extração desses dados, desses aparelhos, perante o GAECO, que é o grupo especializado de fazer esse trabalho. Pois bem, em outubro, o juiz de Parnamirim deferiu o pedido para o Ministério Público, passaram-se os restantes dos meses, foi aprazada a instrução para o dia 10 de janeiro, a instrução não ocorreu no dia 10 de janeiro, não por causa de nenhum pedido e de nenhum ato protelatório defensivo, seja por parte deste advogado, seja por parte dos demais advogados. O que aconteceu foi, a Secretaria a primeira Secretaria Criminal de Parnamirim, não, e aí a gente até compreende toda a dinâmica que opera dentro do judiciário, não foi feita a intimação de um dos acusados que estava preso à época do presídio. E aí não pôde ocorrer a audiência. Também uma das testemunhas do Ministério Público, que foi chamada pela Polícia Civil, também não foi encontrada. Então, veja, nenhum pleito foi postergado em decorrência da defesa. O que ocorre? A audiência foi reaprazada para o dia 19 de janeiro. No dia 19 de janeiro, no dia 10 ainda, quando teve essa discussão, que não houve a instrução, o Ministério Público ficou inerte, o promotor ficou inerte. Em nenhum momento o promotor chegou a questionar novamente por essa extração de dados. Quando foi no dia 19, após a instrução probatória, certamente o promotor percebe que, tanto pelo depoimento dos policiais, que, diga-se, bastante extenso, mas nada concreto, e eu estou falando de uma equipe da Polícia Civil, uma polícia que tem a função de investigar, não tem nenhum elemento, só tem a fala dos policiais, e aí eu entendo a fé pública dos policiais, Excelências. Porém, eu vou destacar um julgado, inclusive, da lavra de Vossa Excelência, do desembargador Saraiva Sobrinho, que relata, com amparo na jurisprudência do STJ, acerca de como a polícia tem que entender os pressupostos para adentrar a casa de alguém. Esse julgado de Vossa Excelência, e foi por unanimidade dessa Câmara Criminal, estão nos autos. E o que ocorre? O Ministério Público, no dia 19, pediu um novo prazo para o juiz. O juiz deferiu esse novo prazo de 10 dias, restando um dia
para esse prazo se exaurir, o Ministério Público fez um novo pedido, Excelência. E esse novo pedido foi aceito. E quando foi juntado essa extração de dados, em nenhum momento foi totalmente o laudo inconclusivo. Pois bem, nessa audiência do dia 11, o juiz entendeu, com o parecer favorável do Ministério Público, que deveria, Excelência, colocar em liberdade 2. Agora eu destaco. Os 3 indivíduos acusados e um paciente, que é o Matheus Ribeiro, que está nesses autos, ele foi preso na mesma circunstância fática dos outros 2. Num primeiro momento, tanto a Polícia Civil como o Ministério Público pugnavam pela associação para o tráfico e por tráfico de drogas no município de Parnamirim. Resta dizer o quê? O próprio juiz, no momento de receber a denúncia, a pedido desta defesa técnica, rejeitou a associação criminosa, uma vez que viu que não tinha contexto. E de lá para cá, Excelência, vem havendo uma manutenção dessa prisão preventiva para este paciente, sob a alegação de garantia da ordem pública, sobre a garantia de que não pode mantê-lo solto, nem, inclusive, diz o Ministério Público que, pela experiência dele, quando pessoas nessa situação de crimes são postas em liberdade, volta a delinquir. E aí, observa só, Excelência, o que ocorre? Ocorre que nada concreto existe. Eu desafio, inclusive, o parecer da Procuradoria do Estado, na promotora doutora Rosana, que foi quem deu um parecer pedindo que continuasse a manutenção da prisão. Em nenhum momento está claro nenhum elemento concreto para suportar essa prisão preventiva. Nesses autos, Excelência, é falado sobre diversidade de drogas, é falado sobre a garantia da ordem pública. No HC, que está posto para as vossas excelências, este advogado juntou, por exemplo, o STJ concede liberdade a homem preso em flagrante com 200 quilos de maconha. Tem outra, quantidade e variedade de droga não justificam prisão preventiva, reitera o STJ. Então, observa só, num dos votos que o doutor Saraiva deu, num caso, foi extremamente pertinente com este caso, dizendo que a palavra dos policiais ela não pode ter, por mais que tenha fé pública, não é absoluto. Já caminho para o final, Excelência. Deixo claro, Excelência, que neste caso aqui não existe elementos concretos. Essa prisão não é uma prisão que foge da tipicidade formal do artigo 33 da lei de droga. Não é. O paciente tem primariedade, tem bons antecedentes e vai fazer agora, no dia 9 de junho, 10 meses que está preso preventivamente. Eu quero destacar, por último aqui, Excelência, as palavras do desembargador Saraiva, que na ocasião disse que, o doutor Saraiva disse que ontem em um evento que tem tudo a ver com essa questão de função social da pena, o doutor Saraiva disse que condenar por condenar, prender por prender, soltar por soltar, tudo tem elementos. Nós não estamos mais na França, em que o juiz simplesmente cumpria de forma cego aquilo que está literalmente escrito. Está se esgotando. É nesse sentido, Excelência, que a defesa pugna para que seja concedido a ordem de liberdade do paciente Matheus Ribeiro, que está custodiado na cadeia pública de Natal, zona norte desta capital. Muitíssimo obrigado, Excelência, e fiquem em paz. Agradecemos a Vossa Excelência, e enquanto relator, encaminhei o voto a eminentes colegas pelo conhecimento e denegação da ordem. Como argumentativa, eu digo o seguinte, só na emenda: com sinal de processo penal, habeas corpus, tráfico de drogas, pauta de ilegalidade do aprisionamento entabulada na falta do estado de flagrância, negativa de autoria, pecha não vislumbrada em análise perfunctória, eventual vício superado pelo decreto preventivo, novo título legitimador da custódia, viabilidade de domicílio, presença de fundadas suspeitas a justificar o ingresso, entre parênteses, denúncia da comunidade local, apuramento prévio e fuga empreendida.
indigitado, excesso de prazo, demanda complexa, circundada por uma pleidade de diligência. Juiz acol laborioso no impulsionamento do feito, fase instrutória finalizada, óbice da súmula 52 do STJ. Preventiva arrimada na garantia da ordem pública e na aplicabilidade da lei. Necessidade do cárcere caracterizado a partir da gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, indício de comandar a narcotraficância do local. Rogo de extensividade de benefício, a qual é investigado, artigo 580, absentismo de similitude. Fática, constrangimento não vinculado, ordem conhecida e denegada. Desembargador Glauber, doutor Ricardo, mantém o voto Mantenho, senhor original. presidente, acompanho Vossa Excelência. Pois não, Excelência. Então, proclamo que a ordem foi conhecida e denegada à unanimidade. Agradeço a presença de Vossa Excelência, doutor Ives. Obrigado, Excelência. Bom dia para o senhor. Bom dia. Passamos ao julgamento dos processos da pauta anterior. Inicialmente o 57 da minha relatoria, que se encontra com vista. Só chamando a apelação criminal 080, 39, 38, 42, 2020. Apelante JRC da S, advogado Aldiberto Alencar Coelho, apelado Ministério Público, sou o relator. E de vista, após o voto do relator, conhecendo e desprovendo recurso, pede vista dos autos do desembargador Glauber Rego, doutor Ricardo Tinoco, declarou aguardar o voto. Em mesa, Excelência. Senhor presidente, a rigor, o julgamento está suspenso, né? Porque eu não consigo acessar os autos. Então, ainda não conseguiu, nós estamos com essa aqui, dificuldade. vou tentar também, aqui né? mais uma vez. Ó, sem permissão para acessar a página. Doutor Ricardo está conseguindo acessar os votos, no caso de segredo de justiça, que eu estou com essa dificuldade também, desembargador Glauber com essa Não dificuldade. são todos, né? Não todos. É o 57, não é, presidente? É o isso. 57 eu estou conseguindo acessar aqui. Aqui, ó, me aparece a mensagem. É. Sem Eu digo permissão os para autos, acessar a eu- página. Sim, os autos, né? Deixa eu conferir aqui. Pensei que você tinha falado de voto. Interessante. Eu estou conseguindo aqui. Acessar os autos? Oh, Eu não consigo. Aqui me aparece a mensagem. Sem permissão para acessar a página. Pelo fato de segredo de justiça, eles estão generalizando. Não pode. O processo tem que estar à disposição dos Pois é, jogadores, não é claro. isso? exato. Agora, interessante. Vossa Excelência está É. aí, doutor. Tá aqui, ó. Tá aqui. Não é algum clique aí, não? Alguma coisa Não, diferente? tá aqui, a página. Sem permissão para acessar a página. É o PJE. né? Já oficiamos, inclusive, o secretário de informática. Mantivemos contato pessoalmente mais de uma vez. Vamos ver se a nossa Os dois, ó. assistente consegue 57, resolver. 58. Então, adiado, permanece. Viu? Não? 58 é a mesma situação. Então, 57, 52 não estão aptos a serem julgados. O 59 da relatoria do desembargador Glauber Rego, apelação criminal 081 0061 08 2020. Apelante ASM, advogado doutor Marcelo Rocha Lopes, doutor Janeirito de Souza Moura Neto, apelado do Ministério Público. Desembargador Glauber é o relator, em mesa, Excelência. Em mesa, senhor presidente. Só um minutinho. Pois não, Daniel. É o 59. 9. Só um instantinho. Esse é segredo de justiça e eu consigo visualizar. Não é interessante, né? São todos, né? Senhor presidente, tem uma alegação de nulidade em face de uma suposta incompetência do juízo, que eu estou aqui superando, eu rejeito essa preliminar. Tem uma outra alegação de nulidade em razão da existência de conexão que não foi reconhecida no primeiro grau, que eu também não vejo razão para superar. Matéria, inclusive, já simulada, a súmula 235 do STJ, que tem a seguinte redação: a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Então,
no caso, se aplica perfeitamente aqui, é o caso concreto. Então, rejeitadas as duas preliminares, no mérito, senhor presidente, é um processo bastante interessante, embora tenha um resultado de pena muito simples, mas que me chamou a atenção em gabinete. E eu digo, em resumo, faço aqui o destaque, que todas as testemunhas são muito próximas à vítima. Um é primo, o outro é namorado, e a outra é funcionária da casa, de maneira que, justamente por isso, não há como se concluir com segurança, especialmente em razão do tumulto familiar vivenciado naquela oportunidade, pela total isenção dos depoentes e, por via de consequência, quem iniciou e como se deram as agressões que, ao que se verifica, foram recíprocas. Tanto assim, que a própria vítima afirma ter empurrado uma cafeteira que não atingiu o réu, segundo ela, e arranhado o acusado, ao passo que ele, em seu interrogatório, afirma que de fato segurou a suposta vítima, mas é apenas após ter sido acertado com a cafeteira. E digo isso que é entre pai e filha. E não há um histórico de agressões no seio familiar, nada, foi um fato isolado. Nesse ponto, imperioso se faz suscitar que todo esse imbróglio se deu em um contexto familiar conturbado que culminou na desestruturação dessa família, inclusive com discussão judicial com reflexos patrimoniais, bens, pensão alimentícia, motivo pelo qual penso que a contenda deve ser resolvida na seara adequada, civil, família, e não na penal, como aqui é colocado. Também causa estranheza o fato de a vítima ter demorado registrar a ocorrência em delegacia, sobretudo porque os fatos ocorreram em 5/7/2020, mas o boletim de ocorrência só foi feito com mais de um mês do fato. E quando fez, deixou expresso o seu desejo em não representar o acusado. Essa insegurança da vítima, amalgamada com o que acima se aduziu, reforça a dúvida acerca de como realmente os fatos se deram. E aqui também tem, depois de uma discussão com relação a valor de pensão, tudo em razão já dessa discussão que aconteceu. Todo esse cenário desencadeia inúmeras dúvidas no julgador, que, sem a certeza como ocorreu o fato, deve fazer imperar o princípio in dubio pro réu. E aí eu trago aqui decisões do STJ, peço permissão para não lê-las e que estão aí disponibilizadas, inclusive uma aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senhor presidente, que muito se assemelha ao caso concreto e que vou fazer o destaque aqui, na apelação criminal número 364, distrito 37, ano 2018, em que foi relatora a desembargadora Nilsonide Freitas Custódio, terceira turma criminal, julgada em 16 de julho do ano 2020, publicada em 29 de julho daquele ano. Violência doméstica, insuficiência de provas. Nada obstante a especial relevância da palavra da vítima em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, inviável a condenação quando as demais provas dos autos não a sustentam, mas se demonstram que as lesões foram praticadas em contexto de briga generalizada entre familiares. Me parece muito adequado ao caso concreto e, inclusive, no meu voto eu faço também esse destaque da relevância da palavra da vítima, mas que não se mostra suficiente aqui para sustentar a condenação no caso concreto. Então, senhor presidente, em consonância parcial com o parecer da primeira Procuradoria de Justiça, eu conheço e dou provimento ao apelo para, afastando as preliminares suscitadas, nos termos do artigo 386, inciso 7 do CPP, absolver o acusado da contravenção penal de vias de fato em âmbito de violência doméstica a ele imputado. É o meu voto, senhor presidente. Pois não, já foram lançados os votos acompanhando Vossa Excelência. Doutor Ricardo mantém a posição? Mantém a posição, eu comungo inteiramente do entendimento do desembargador Glauber, que demonstra sensibilidade com relação a questões que
realmente precisam ser resolvidas no foro próprio, né? Concordo inteiramente, senhor presidente. Com certeza, também acompanho, proclamo recurso conhecido. Que chamou a atenção. O contexto de como aconteceu, fica claro que teve Exatamente. mas é um fato isolado, não uma situação que já vem Permanente. permanente, como é comum no âmbito da violência doméstica, em que a gente aqui tem condenado. Claro. Então, só Concordo esse- inteiramente. Pois não, excelência. Então, em prosseguimento, Bador Glauber, alguma colocação? Bom, chamamos a seguir o número 6 da pauta. A partir de agora, são 4 que tem a divergência entre os julgadores. O primeiro é o agravo em execução penal 080 16 06 95, agravante Ministério Público, agravada Ana Cristina Nogueira Rebouças, advogado João Vitor Gomes Antunes. Eu sou o relator e eu estou conhecendo e desprovendo, e a divergência do Bador Glauber. Bador Glauber com a palavra. No caso, né, Barra do Saraiva, da É. modeladas DEI, Perfeitamente. já foram julgados aqui. Eu acredito que a gente ratifique minha posição. No sentido de prover o recurso, não é isso? Exatamente, do Ministério Público. Pronto, então proclamo que a Corte, por maioria, proveu o recurso com a divergência do então relator desembargador Saraiva Sobrinho. Redator para o acordo, desembargador Glauber Rego. Ok? Perfeito. O seguinte é o 77 da relatoria de Vossa Excelência. Desembargador Glauber Rego. 77, chega o Neilo aqui. Um habeas corpus, Vossa Excelência está denegando a ordem. 77. Tem sustentação? Aqui está a unanimidade aqui, senhor presidente. Registrado. 77 está... Eu estou acompanhando. É o impetente Everaldo Francisco da Silva e o paciente Francisco Cassiano. Isso. Eu estou acompanhando. Tá, aqui é unanimidade. Bador Glauber, tem o 33 e o 61, onde Vossa Excelência pede o parecer oral do órgão ministerial, não é isso? Do Zé Alves. Excelência, o 61. O 33 eu estou de acordo. Já falei com Vossa Excelência. O 61 é pelo não conhecimento. Vossa Excelência suscita para ela não conhecimento do RIT. E analisei agora a petição inicial e, de fato, a insurgência é contra a prisão em flagrante. Inclusive, verifiquei se esses argumentos seriam suficientes para aceitar na conversão para a preventiva, entendo que não. Então, o parecer concordando com a preliminar de Vossa Excelência. Bador Glauber, Ratifico o voto, senhor presidente. Registrado do sistema, em ambos. 33 e no 61. é ordem não conhecida. Bador, doutor Ricardo Noco já acompanhou, não é isso? Também. Isso. Então, ordem não conhecida. Também acompanhei. A proclamação é nesse sentido. O 33 agora. Já Esse foi o 61. aí, o doutor Zé Alves adiantou que já havia... Também o concordado. 33. Foi. Ah, desculpa, então Vossa Excelência tem a palavra do Bador Glauber. Ratifico o voto, senhor presidente. Registrado do sistema. Doutor Ricardo Tinoco, Também, senhor presidente. também prejudicado pela prescrição. Da relatoria do doutor Ricardo Tinoco, tem o 42, 48, 52, 53, 54. Exatamente, senhor Ricardo. presidente. Pedindo parecer oral aí do Ministério Público. Só abrir aqui, Excelência. O 42, se estiver na tela, Vossa Excelência poder adiantar. Pois não.
É uma preliminar, doutor procurador, de não conhecimento parcial do recurso interposto por Jailson Carlos Galvão quanto ao pedido de afastamento da agravante de reincidência suscitada por mim. Por esta relatoria. É o 42, né? Exatamente. Excelência, eu dei uma olhada aqui nos autos, seria até bom ver, e tem um agravante, reincidência, né? São 2 acusados, não é isso? Isso. Eu vi que um deles, pelo menos o primeiro, deixa eu consultar mais uma vez. Fique à vontade. O juiz reconheceu a agravante, se não me engano, colocou 6 meses a mais. Só consultar aqui, 08.000. (08.070.35/2021), não é isso? Exatamente. Processo. Isso. 70/35. É. É. Essa é do júri. É do júri esse. É do júri. Então, eu manifesto concordância com a preliminar que Vossa Excelência suscita. Eu estava vendo, era outro processo. Agora eu estou vendo que é do júri. É homicídio qualificado. Excelência. Eu estava vendo um outro processo. Concordo com a preliminar citada Vossa Excelência. Pois não. Eu ratifico o voto. Tem mais algum, não? Tem aqui o 48. Tem uma preliminar. Se Vossa Excelência quiser, eu posso aqui dizer de que se trata. Isso, Excelência. Por gentileza, que eu estou com dificuldade aqui de Pois abrir não. o arquivo em Word. É uma preliminar de não conhecimento parcial dos apelos quanto ao pleito de reforma na dosimetria da pena suscitada também por mim, por essa relatoria. É na apelação criminal 080-1897-47. Excelência, eu analisei e concordo com a preliminar de Vossa Excelência. Pois não. Eu ratifico o voto. Também mantém a proposta de voto e acompanha Vossa Excelência Badoglau no mesmo sentido. Ainda dá mais 3, viu, senhor presidente? Pois não. É o 52 da pauta. 53 e 54. Exato. O 52 são as seguintes preliminares. Não conhecimento parcial do apelo quanto ao pedido de detração, também suscitado por esta relatoria. E não conhecimento parcial do apelo quanto ao pedido de aplicação de atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa suscitada pela Procuradoria de Justiça. Eu estou nesse sentido aqui antecipando, eu estou acolhendo, entendendo que nesse sentido a ausência de interesse recursal. Pedido já concedido por ocasião da sentença. Excelência, em relação à detração penal, eu tenho uma posição divergente da Câmara Criminal. Eu entendo que a matéria deve ser apreciada no juízo de conhecimento. Então, nesse caso, minha manifestação é contrária, né, à posição de Vossa Excelência, portanto, pela não concordância da preliminar. E em relação a outra preliminar, eu concordo com Vossa Excelência. Pois não, eu mantenho o meu entendimento de que, no tocante à detração, o juízo competente é o da execução penal, portanto, ratifico o voto. E quanto à segunda preliminar, não havendo divergência de Vossa Excelência, eu mantenho o voto na forma como lançado. Pois não, então já faço a proclamação de 52 e 53 no sentido de desprovermos recursos acompanhando o eminente relator. Badoglau. Pois não, Excelência. Ainda há os 53 e 54, senhor presidente. 53 e 54. Se for 52 e 53, ele se pronunciava logo, fez logo. É porque nos 52 eram 2 preliminares. 53 só tem uma. Ele antecipou já. Já dá também?
Já se pronunciou? Não, 53 não. Ah, pois não. Mas minha posição é conhecida da turma, né? Sim, com referência às custas, né? Apesar da Pois não. aula que Vossa Excelência sempre me deu, Não, longe quando disso. eu ainda mantenho a minha Não. posição, que essa matéria deve ser Claro. analisada no juízo de conhecimento. Então, Perfeito. eu manifesto ainda minha discordância com a preliminar de Vossa Naturalmente, Excelência. isso faz parte. Então, Vossa Excelência mantém a posição, daí se eu Mantém. acompanho, o Bardo Glauber já o fez. Por último, 54, é isso? Perfeito. É uma preliminar, senhor presidente, de não conhecimento parcial do recurso quanto ao pedido de absolvição pela prática de furto qualificado por violação ao princípio da dialeticidade suscitada por essa relatoria. Excelência, eu tenho nos meus pareceres feito bastante referência a esse princípio e vejo que Vossa Excelência tem mais de um, não foi um só não, pelo que eu vi aqui, Sim. em relação a essa matéria. Então, eu manifesto a minha concordância plena com a posição de Vossa Excelência, porque acredito até que a Câmara, não sei ainda qual é a posição do desembargador Glauber, desembargador Saraiva, porque de fato nós temos situações em que vem inúmeros pleitos apenas no pedido. Eu sei que em algumas situações, até por força de decisões do STJ principalmente, algumas matérias como dosimetria da pena, essencialmente a dosimetria da pena, que são matérias que se tem analisado de ofício, né? Mas temos outras situações em que coloca-se apenas no pedido, não se tem sequer dada a oportunidade do exercício do contraditório, até para dizer, não, a gente discorda porque esse argumento não se justifica, ou então concordar com aquele argumento. Então eu louvo as decisões, as posições que Vossa Excelência tem adotado e manifesto a minha concordância plena com relação a essa questão da violação ao princípio da dialeticidade. Então, concordância, Excelência. Eu assumo, inclusive, o compromisso de acrescer a essas preliminares que são articuladas nesse sentido, essas razões que Vossa Excelência traz agora oralmente, porque elas enriquecem o entendimento já manifestado por essa relatoria, sobretudo o prejuízo ao princípio do contraditório. Obrigado. Eu ratifico o voto, senhor presidente. Também eu mantenho a posição do Bardo Glauber, também se manifestou. Consolidada. E proclamação à unanimidade pelo desprovimento do recurso. Chamar a votação o 15, que é da minha relatoria. É apelação criminal 0811 454 94 2022, apelante Marcos Vinícius Alves Maia, advogado Marcelo Rocha Lopes, apelado Ministério Público. O voto foi disponibilizado no sentido de conhecimento e provimento parcial. Não sei se merece algum esclarecimento. De Bardo Glauber como vota. Não foi lançado. Pois é, senhor presidente. O doutor Ricardo também não lançou. Eu observei aqui, não sei se até seria interessante para o apelante o que eu compreendi aqui dos autos. Ele é o proprietário do bem que foi alienado e a pessoa que adquiriu o veículo foi denunciado pelo crime de lavagem e aí o bem apreendido fica nos termos do artigo 118 do CPP até que ocorra o trânsito em julgado, não podendo ser restituído enquanto interessarem ao processo. E eu imaginei que, a rigor, o que interessa ao processo, considerando que o bem ele não foi pago na sua totalidade, se limita àquele valor que foi, aquela parcela que foi paga pelo denunciado. E Vossa Excelência não acolhe o pedido de restituição,
acolhe um pedido subsidiário, né, no sentido de dar provimento para que o proprietário fique com o bem na condição de fiel depositário. E aí eu imagino ficar com esse bem até que o processo tenha o seu resultado, talvez vá se deteriorar e tal. Então, certo. O veículo é do ano 2014. Então, não, ele pediu a restituição. Pois é porque aqui nos autos não aparece aqui, eu não sei, eu não consegui visualizar o valor que foi pago, a parcela que foi paga, porque a minha ideia era que fosse depositado nos autos esse valor, que é o que interessa, né? E aí o bem fosse devolvido na sua... Não, o pagamento está aqui, a própria magistrada diz que foi pago somente parcela. É por isso que ele continua sendo o proprietário. O bem foi comercializado em determinadas parcelas e somente uma parcela foi quitada. Aqui. Esclareceu ter acertado a venda do automóvel com o suspeito, tendo recebido, está aqui, uma entrada no valor de R$ 14.500. Então, esse valor de R$ 14.500 é o que interessa ao processo. Então, eu concordo aqui com Vossa Excelência com esse acréscimo, de que fica a alternativa para que ele deposite esse valor em juízo e aí o bem seja devolvido em sua plenitude ao apelante. Acompanho Vossa Excelência com esse acréscimo, Desembargador Saraiva, de que Vossa Excelência dá provimento parcial, certo, mas fica dá provimento parcial com a restituição condicionada a que ele deposite em juízo o valor que foi pago, foi quitado como parcela na aquisição do veículo. Porque esse valor é o que supostamente foi lavado, né? Isso que está sendo investigado nos autos. É isso que interessa. Aqui não é tráfico, não é... Então, o bem não é utilizado para tráfico. Não sei se o doutor Ricardo quer... Se você me permite, na minha compreensão, o veículo está no nome de um terceiro, né? É uma loja, né? Pelo que eu entendi. O veículo foi vendido. Isso. Não o apelante. Não o apelante? Sim, o apelante aqui, no caso dos autos. É o terceiro. Isso, que é aquele que figura como proprietário do veículo. Exatamente. Pois é. Ele vendeu esse veículo. Vendeu. Aí a pessoa que é denunciada pagou uma parte, pagou R$ 14.500. Então, seria essa pessoa, nesse entendimento, essa pessoa que teria que depositar em juízo esse montante. Não. Mas a pessoa não pagou, ele quer que o bem seja restituído. Eu neguei. Não, tem que deixar ele como depositado, já que é o proprietário afinal. Até A minha preocupação, presidente, é só uma, porque na condição do depositário, ele fica com a posse precária. Ele não tem, até se resolver. Mas como ele não é o investigado, Exatamente. eu fico com aquele receio. Estou aqui só para debate, no nosso objetivo. Eu fico com o receio de que ele seja alcançado na sua liberdade individual de dispor do bem, quando não foi ele que, pelo menos em princípio, né? A gente está aqui num plano meramente, não foi ele quem deu causa. Então, se a medida constritiva ficasse restrita ao montante, exatamente, eu creio que ele ficaria com a liberdade de dispor do bem. Vender o veículo. Vender ou até doar, se quisesse, alugar. O problema é que, como um depositário, ele, sendo ele o proprietário, ele fica impossibilitado. É só essa preocupação. Nós poderíamos tentar encontrar um consenso, caso... Exatamente. A minha sugestão, Eduardo Saraiva, é que a devolução do veículo seja condicionada a que ele não recebeu um valor, quando ele vendeu, ele não recebeu uma parcela, 14.500 é o que está dito aqui nos autos, que ele deposita esse valor em juízo que fica lá. E aí esse valor vai ser devolvido não para ele, vai ser devolvido
o que está sendo investigado. Isso, porque esse valor é proveniente dessa pessoa. Exatamente. Do que está sendo investigado. Que né? ele recebeu, né? Exato. Em contrapartida à venda. Eu acho que é uma solução intermediária, né? Eu não concordo, não, mas lançarei nesse sentido, sabe? Eu acho que ele está tão somente querendo recuperar o bem do qual ele vendeu e não foi pago. Não, ele Na recebeu, integralidade. Ele não recebeu uma parcela? Sim, na integralidade. Então não foi vendido. Ele foi surrupiado. Então, Mas vamos lá. Então, Vossa Excelência, não concordando. Eu estou trazendo para garantir o bem, enquanto a ação se desenrola. Para devolver com a propriedade plena. Mas eu não concordo, porque essa está havendo discussão a respeito desse bem. A utilização é do valor. Não, mas tem o bem também, a causa de tudo foi o bem. Mas Vossa Excelência propõe o quê? O voto no que sentido? Que a devolução seja condicionada a que ele deposite em juízo o valor que ele recebeu. Então Vossa Excelência está deferindo a devolução, desde que ele não está concordando com o meu voto no sentido de que ele passe a ser depositário fiel. É isso? Não estou entendendo. Não, aí a alternativa fica que ele fica como depositário. Ele não concordando com essa primeira solução, fica a segunda, que ele fica como depositário fiel. Ele não depositando em juízo o valor que ele recebeu, ele não recebeu 14.500, ele deposita em juízo. Aí libera. Aí libera para ele, propriedade plena. Bom, então eu mantenho a posição e resisto o voto de Vossa Excelência no sentido de que a propriedade, o bem seja devolvido condicionado a que ele deposite em mesmo juízo. Mesmo como depositário fiel. Não, aí como depositário fiel, não precisa. Então, Vossa Excelência concede a devolução desde parcial para que ele pede a devolução, o bem seja devolvido. Desde que ele deposite em juízo o valor que ele recebeu da venda do veículo. Foi R$14.500 o que está dizendo aqui nos autos. Porque, pelo que eu entendi, presidente, porque esse valor que pode ter sido objeto exatamente da lavagem do crime, exatamente. Que é o que nessa instância a gente tá. Exatamente. Pois não, proclama após o voto do relator pelo provimento parcial do recurso, concedendo ao apelante a condição de depositário fiel, a divergência do desembargador Glauber, acompanhada pelo eminente desembargador Ricardo Tinoco, de que haja devolução, conforme pedido, né, da provimento para devolver o bem, desde que o requerente deposite o valor que ele recebeu da venda, que é R$14.500. Não concordando com essa solução, que aí fica a possibilidade dele receber o bem como depositário fiel. E aí ele é que vai escolher um ou outro. Fica meio dúbia a decisão, né? Não, ele não pede a devolução, o provimento parcial. Por quê? Porque não é nos termos que ele pede. O provimento é parcial porque está autorizando a devolução desde que ele deposita os 14.500. Ele não aceita porque acha que o bem já foi deteriorado, esse valor já não... Talvez não cubra nem o valor do bem que o velho que é de 2014, eu não sei as condições que estão. Então não tem mais que falar em depositário fiel, até não, a minha aí fica ele não vencida. Concordou. Aí ele fica como depositário fiel, com a solução que Vossa Excelência traz. Uma decisão dúbia, você faz isso ou aquilo. Não, eu lanço, eu consto, eu não concordo não, mas eu acho que a posição de Vossa Excelência, em estando certo e com essa argumentativa, é no sentido de conceder, da provimento para conceder devolução mediante a sujeição ao depósito. Pronto. E fica prejudicado o meu posicionamento no sentido de depositário fiel. Eu acho que seria lançado, mas Vossa Excelência entender, eu consto assim e assim será. Continua, mas ele não é depositário, ele não é depositário fiel, ele não é. Não tem problema nenhum, não. Uma não é incompatível com a outra, não. Bom, então eu consto assim. Vai ser depositário fiel. Então, entendido? Vossa Excelência permanece redator. Dá um provimento parcial, após o voto do relator, dando provimento parcial para conceder ao apelante a condição de depositário fiel. O desembargador Glauber votou no sentido de que o pedido seja deferido desde que haja o depósito em juízo da quantia restante, né? Não, da quantia que foi recebida, dos R$14.500. Caso contrário... Permanece a solução trazida por Vossa Excelência. Vossa Excelência acolhe o entendimento. Deu para... Dá para a gente reduzir isso ainda, a gente faz eu e Daniel, a gente faz um estudo aí. Ok?
Ok. Pedido subsidiário, pedido subsidiário aí, né? Não foi? Foi isso que eu acolhi. Não, então, aí o principal tá... Ok. Os demais, eu estou mantendo os meus votos propostos e já votado por Vossa Excelência alguma divergência dos demais votos da pauta com relação à minha relatoria. Não, senhor presidente. Com relação à relatoria do desembargador Glauber Rego, eu também estou mantendo a posição no sentido dos votos já dispostos. Desembargador Glauber, alguma modificação? Observação. Também não, senhor. Doutor Ricardo, voto da relatoria, não tem nenhuma. Tá? Então, eu proclamo no sentido que foi posto. Já caminhando para o final, eu queria só cumprimentar os estudantes de Direito do 9º período da UniRN, Natália Medeiros Castelo Branco. Bem-vinda mais uma vez, Natália. E Yuri Nicolas Costa Barbosa. Yuri, sejam todos bem-vindos. Pois não. Por fim, só lembrando que nossa próxima sessão será no dia 6, uma sessão presencial, né? Os demais serão julgamentos, que não é sessão virtual, é julgamentos virtuais também. É do dia 8 antecipado para o dia 6, terça-feira, às 8 horas, em relação ao feriado. Todos concordam? Concordo, senhor presidente. Pois não. Então, não havendo mais nada a tratar, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de bem conduzir, procurar bem conduzir os trabalhos desta Câmara. Agradecer a todos os presentes e dar por encerrada a sessão.